Esta é a lição 11 do terceiro trimestre. Estamos já caminhando para o final desta lição. O título desta semana é Ansiando por Mais. E o verso para memorizar está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 6, que diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Esta semana nós vamos nos concentrar em duas passagens da Bíblia. 1 Coríntios 10, verso 6, que é o verso para memorizar, que eu acabei de ler, e principalmente Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Na introdução da semana, o autor da lição menciona a grande maquete da cidade de Nova York, uma obra de arte que está exposta no Museu de Arte do Queens. E apesar de ser uma obra de arte extraordinária, contendo todos os edifícios de Nova York, em miniatura, não passa de uma representação da cidade. É claro que a realidade, a cidade de Nova York, é muito maior e muito mais completa do que a maquete que está lá no museu. Semelhantemente, Hebreus 4 faz uma descrição do descanso de Deus que pode ser experimentado por cada um de nós. O descanso em que os cristãos, incluindo os judeus convertidos, entram. É o mesmo descanso espiritual em que Deus convidou o antigo Israel a entrar. O descanso da alma que vem com a rendição total a Cristo e com a integração da vida ao propósito eterno de Deus. Trata-se do descanso por haver sido perdoado e redimido. O descanso por ter a segurança do amor de Deus. O descanso que vem da esperança da redenção final. É a essa experiência que Deus nos convida hoje. E o que está em Hebreus 4 é uma representação desta realidade tão grandiosa. Batizado em Moisés. Esse é o título da lição de domingo. A lição de hoje está baseada em 1 Coríntios capítulo 10. Aí é mencionada a experiência do povo hebreu em sua jornada pelo deserto rumo à terra prometida. O destaque deste capítulo está em usar aquele povo como exemplo. Não exemplo a ser seguido, mas como um exemplo do que devemos evitar fazer e ser. Muitos deles, daquele povo, foram rebeldes, idólatras, se entregaram à imoralidade, alguns murmuravam contra Deus e contra Moisés, e por causa de todas essas coisas, eles sofreram os juízos de Deus. Toda uma geração morreu no deserto por causa da incredulidade. Muitos foram mortos por serpentes no deserto. E então, nos versos 6 e 11, eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 10, é interessante que você leia. Nos versos 6 e 11, é dito que essas coisas foram escritas como exemplo e advertência para nós hoje. Em Hebreus 8 também é usada essa linguagem de exemplo ou tipo. É a chamada tipologia bíblica. O tabernáculo construído por Moisés no deserto era um tipo ou uma representação da realidade. E qual é a realidade? O santuário celestial, onde Cristo é o sumo sacerdote. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, deixou claro que ele, Moisés, deveria seguir um modelo apresentado. E assim, os grandes eventos do povo de Deus no passado funcionam como representações ou exemplos de uma realidade espiritual. O maná no deserto, por exemplo, é um tipo de Cristo. Cristo, o pão da vida que desceu do céu. A água que brotou da rocha lá no deserto é outra representação. Cristo é a água viva e é também a rocha eterna. Você percebe? Enfim, Cristo é tudo e nós só podemos dizer amém por isso. Que Ele seja tudo em minha vida e em sua vida no dia de hoje e sempre. A lição de segunda-feira tem como título Ritual e Sacrifícios. Uma das coisas mais lamentáveis que existem em alguns setores do cristianismo
é o desprezo, ou pelo menos o menosprezo pelo Antigo Testamento. Trata-se de uma visão equivocada de que o Antigo Testamento não tem validade para os cristãos, né? E isso é uma grande mentira, né? É claro que as prescrições cerimoniais do Antigo Testamento perderam a sua validez na cruz, quando Cristo morreu. Mesmo assim, embora já não seja requerido, né, o cumprimento daqueles rituais, eles continuam tendo uma grande importância didática para nós. O ritual do sacrifício, por exemplo, que era talvez o principal rito do Antigo Testamento, embora não fosse o único. Esse ritual lança muita luz para a nossa compreensão hoje da obra redentora de Cristo. Você se lembra como funcionava, né? O pecador sacrificava o cordeiro, então o sacerdote, né, procedia ao ritual com o sangue do cordeiro, né? E só após o derramamento do sangue da vítima inocente, o cordeiro, é que o pecador era declarado perdoado. O sangue, portanto, era o elemento essencial para a experiência do perdão. Obviamente, não era o sangue do animal que tinha qualquer virtude. Aquilo era um símbolo, não é? Ou um tipo, né, do sangue de Cristo que seria derramado na cruz. Quer dizer, desde o Antigo Testamento, Deus já estava deixando claro que a redenção do pecador depende completamente do sangue do Cordeiro. Existe uma teoria por aí de que nós somos salvos não pela morte de Cristo, e sim por sua vida sem pecado. Nós precisamos entender que o mérito do sangue de Cristo, de fato, depende de sua vida sem pecado. Mas o mérito de sua vida sem pecado só pode ser aplicado ao pecador mediante o sangue da sua morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É isso que nos ensina a palavra de Deus. O título da lição de terça-feira é O Exemplo de Descanso. Para uma compreensão mais ampla da lição de hoje, é importante que você leia Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Nós não vamos ler aqui porque a nossa intenção é ocupar 2 a 3 minutos no nosso comentário diário, né? Sugiro que você faça essa leitura ainda hoje, vai ser muito importante. Esse texto contém a promessa de Deus para entrar em seu descanso. O sábado é mencionado no texto, mas a intenção é levar o leitor a uma esfera mais elevada. Em nossa cultura ocidental moderna, é difícil assimilar o sentido bíblico do descanso de Deus. Quando falamos em descanso, logo pensamos em cansaço. Mas na mentalidade oriental, nos tempos bíblicos, segundo alguns eruditos, quando o Gênesis declara que Deus descansou no 7º dia, isso é uma indicação não de que ele tivesse cansado, mas uma indicação de que toda a obra feita nos 6 dias anteriores deu certo. O descanso de Deus tem muito a ver com o fato de que, entre aspas, viu Deus que tudo era muito bom, é o resultado final, é o descanso de Deus. Mas aí entra o pecado na história e disturba, o descanso de Deus. Existe agora a necessidade de uma restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Literalmente, uma necessidade de uma recriação. E é isso o que Deus está fazendo agora. O sábado do 7º dia é um emblema dessa obra recriadora de Deus. Por isso dizemos que o sábado é um memorial da criação e também um memorial da redenção. E não seria errado dizer que o sábado é um memorial, então, da recriação. O convite de Hebreus capítulo 4 é para termos fé e perseverança ao lado de Deus. Que não sejamos como o povo no deserto, que foi incrédulo, prevaricou, murmurou, caiu na idolatria. Nós somos exortados a permanecer firme até o fim, entrar no descanso de Deus, ter a certeza de que Ele, Deus, está operando em nós uma nova criação. O tema de quarta-feira é Não endureçam o coração. A lição de hoje continua insistindo na importância de sermos fiéis a Deus e confiar em suas promessas.
Hebreus 4, que já temos mencionado aqui outras vezes, e também o Salmo 95, expõem a atitude de incredulidade e rebeldia do povo no deserto. É por essa razão que no Salmo 95, versículo 11, Deus diz assim: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Primariamente, o descanso de Deus aqui se refere à terra prometida, lá no contexto do povo de Israel. Mas como já vimos, o descanso de Deus envolve a salvação em Cristo. É assim que Deus nos trata. Ele convida, Ele revela o seu amor, Ele derrama bênçãos, Ele mostra caminhos, mas às vezes Ele também levanta o tom da voz. Quando o ser humano prefere não dar ouvidos, quando prefere seguir o seu próprio rumo, quando prefere desprezar os conselhos e orientações de Deus, então Ele, por amor a nós, levanta o tom da voz. É exatamente isso que eu acabei de ler aqui no Salmo 95, 11, né? Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E você? Como é que está a sua vida com Deus? A história do povo de Deus no passado tem que servir de exemplo para nós hoje. Nunca vale a pena dar um passo fora dos caminhos de Deus. Mas, infelizmente, todos nós damos passos tortuosos. Eu estou me incluindo aqui. Então, o mais importante é saber que Ele está sempre disposto a perdoar e restaurar. Por isso, o belíssimo convite do Salmo 95, repetido em Hebreus 4, uma passagem muito famosa, Salmo 95, 7, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Significa que mesmo quando Deus levanta o tom da voz, nós devemos entender isso como um convite para nos voltarmos para Ele. O título da lição de quinta-feira é Conquistando uma Cidade Celestial. Hebreus 4, temos mencionado várias vezes ao longo da semana, menciona também que Josué não deu ao povo de Israel o descanso que esperavam, ou seja, a terra prometida. Isso por causa da incredulidade e desobediência do povo. Mas como Deus tinha prometido o descanso, a promessa não podia deixar de ser cumprida. E aqui surgem os problemas de interpretação dessa passagem. Alguns entendem que esse descanso, ou que esse texto, enfatiza a guarda do sábado como dia de descanso. Outros afirmam exatamente o contrário. Entendem que, como o descanso literal na terra prometida não foi dado àquela geração do povo de Deus, então essa promessa será cumprida no descanso final, quando Jesus voltar. Seria o descanso do tempo do fim, ou o descanso escatológico, e que esse descanso prometido anula completamente a necessidade de um descanso semanal no 7º dia da semana. Bem, essas duas interpretações estão equivocadas. Primeiro, a representação do descanso do tempo do fim já é feita através do descanso sabático semanal. O sábado aponta para o passado, a criação, mas aponta também para o futuro, a redenção final. E, em segundo lugar, o descanso de Deus aqui refere-se à experiência de receber a salvação unicamente pela fé em Cristo e não mediante as obras humanas. Nós somos tão acostumados a conquistar as coisas através do nosso esforço, do nosso talento, de nossas habilidades, que é difícil aceitar uma coisa tão grandiosa como é a salvação eterna. É difícil aceitar que ela possa ser alcançada sem nenhuma obra meritória de nossa parte. É como se Deus estivesse nos dizendo: meu filho, minha filha, descanse na certeza de que a obra exigida para a sua salvação já foi realizada em Cristo. Entre nesse descanso. Deu para entender? Muito bem, agora você tem a oportunidade de contribuir com o nosso trabalho. Primeiro, inscreva-se em nosso canal do YouTube se você ainda não fez isso. Estamos querendo nos próximos dias chegar a 20 mil seguidores. Participe dessa campanha, tá bom? Compartilhe os vídeos com outras pessoas também. Vamos lá, ajude, participe. Não vai lhe custar nada e dessa forma nós alcançaremos muito mais pessoas com a palavra de Deus.
Obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio, um forte abraço e até amanhã. Tchau.